A recompensa. Comentário de Mário Persona. O que você faria se estivesse à beira da morte, sabendo que tinha sido traído por um de seus amigos, que outro iria negá-lo 3 vezes, enquanto todos eles ao redor de seu leito discutissem qual deles seria o maioral? Se fosse comigo, eu diria: para mim chega, vocês não são meus amigos coisa nenhuma, sumam daqui que eu vou ligar para outros que são bem mais amigos que vocês. Felizmente o Senhor Jesus não é como eu ou como você, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso, diz em Tiago 5,11. Em circunstâncias muito mais graves e solenes do que essas do meu exemplo, as suas palavras de graça aos 11 que ficaram com ele são estas: vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Isso está em Lucas 22, 28 a 30. Apesar das suas fraquezas, das fraquezas dos discípulos, o Senhor jamais se esqueceria de que eles haviam suportado provas e dificuldades, que haviam deixado tudo para segui-lo e haviam sido rejeitados e perseguidos por isso. A recompensa ele lhes será dada quando Cristo vier estabelecer o seu reino de 1000 anos na terra. Os apóstolos da igreja se sentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Cada cristão também terá o seu galardão ou recompensa pela fidelidade demonstrada a Cristo em sua vida aqui neste mundo, nessa terra. Conforme o Senhor prometeu em João 5,24, o crente tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Outra versão traz: não será julgado, pois Cristo já foi julgado na cruz em seu lugar. Mas ainda que o crente não seja julgado, como serão os incrédulos, as suas obras serão testadas. Não será um julgamento do crente, mas de obras, como acontece em um concurso de obras de arte. O Espírito Santo nos revela que Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do amor de vocês e do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Isso está em Hebreus 6,10. A salvação não vem das boas obras, mas as boas obras vêm da salvação e serão recompensadas quando Cristo voltar. A obra de cada um será mostrada, porque o dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Devemos estar atentos ao fato de que, quando Deus diz alguma coisa, isso nem sempre vale para todas as ocasiões. É o caso dessa passagem. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Isso está em Lucas 22, 35. E se refere a um tempo anterior, enquanto Jesus andava com eles. Ali as suas necessidades eram supridas e as pessoas beneficiadas pelas curas lhes davam, então, abrigo e proteção. Antes, portanto, a ordem que os discípulos receberam havia sido: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Isso estava em Mateus 10, de 5 a 10. Porém agora os judeus haviam rejeitado a Jesus, e em poucas horas ele seria preso e condenado à morte. Por isso, eles não deviam mais se considerar em casa entre os de seu próprio povo. A sua missão não ficaria mais restrita a Israel, como tinha sido até então, mas ela incluiria o ide por todo o mundo, de Marcos 16:15. Do capítulo 13, 31 ao final do capítulo 17 do Evangelho de João,
você encontra a longa conversa de Jesus com os discípulos, depois que Judas saiu do meio deles. O Senhor revela que eles seriam odiados por todo mundo, e isso não mudou desde então. 2000 anos se passaram e cristãos continuam a ser mortos por sua fé. Ao crer em Jesus, você deixa de pertencer a esse mundo. E ele diz, se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome. Isso disse o Senhor em João 15, versículos 18 a 21. Porém, muitos são perseguidos mais por se intrometerem na vida alheia do que por levarem o nome de Jesus. Ao invés de pregar o Evangelho, que se resume a Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, como ensina 1 Coríntios 15, de 1 a 3, são pessoas que pregam mudança de vida, hábitos e costumes, e combatem os que se opõem a essas mudanças. Todavia, vestir terno em defunto não faz dele um vivo, assim como obrigar incrédulos a andarem como cristãos não lhes dá a vida eterna. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo, disse o Senhor em Mateus 9,16. Quem crer terá sua vida transformada, mas não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor, em Zacarias 4, versículo 6. Imagine que você seja um advogado inexperiente e o seu chefe lhe diga: amanhã deixarei você assumir as rédeas no julgamento. Prepare-se, pois vai ser briga de foice. No dia seguinte, você é preso no fórum armado de foice e tentando colocar um cabresto no juiz. Jesus aqui usa linguagem figurada para dizer aos discípulos que devem se preparar. Então Jesus lhes perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem. E se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas. Basta, respondeu ele. Lucas 22, 35 a 38. Levar bolsa e saco de viagem é o mesmo que dizer para se abastecerem de dinheiro e roupas. E a espada? Que eles se sentiriam em meio a uma briga de foice daquele dia em diante. Os discípulos levam ao pé da letra e nem mencionam a bolsa e o saco de viagem. Não se sabe de onde eles tiraram logo 2 espadas. O Senhor lhes diz basta, não no sentido de que 2 seriam suficientes para a briga. Não, mas que aquele assunto estava encerrado. Se não fosse assim, como conciliar o ensino do mesmo Jesus? Pois foi ele quem disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Amem os seus inimigos e orem pelos que os perseguem. Isso está em João 18, 36 e Mateus 5, de 39 a 44. Eles não entendem e são repreendidos quando um deles puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Isso está em Mateus 26, 51 a 53. Cristo não tinha vindo tirar vidas. Pedro, o cortador de orelhas, mais tarde escreveria: Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças.
mas entregava-se àquele que julga com justiça. Isso está em 1 Pedro 2, 21 a 23. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.